E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a subordinação, período composto por subordinação, beleza? A gente já viu a coordenação, a gente viu lá os 5 tipos de conjunções coordenadas. Agora vamos ver os 9 tipos de conjunções adverbiais, ok? Vamos lá. Então, o que é o período composto? A gente já viu. Agora, as orações subordinadas, pessoal, são divididas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Hoje nós vamos ver essa, ok? As adverbiais, veremos aqui nesta aula. As orações coordenadas a gente já viu, foi a última aula. E entre as subordinadas, que são substantivas, adjetivas e adverbiais, nosso foco vai ser nas adverbiais, que é um dos conteúdos mais cobrados aí, nas questões de prova, Enem, etc. Ok? Esse talvez seja o conteúdo mais importante da língua portuguesa. Vamos lá. Se a oração é adverbial, a gente precisa saber o que é um advérbio, não é mesmo? Só o advérbio é a classe aí, uma das classes de palavras, ok? Que ao todo são 10. O advérbio é uma dessas classes. Então, vamos lá. Ela é uma classe invariável porque a gente não vai ter plural, feminino, etc. Ok? E ele vai se referir ao verbo indicando uma circunstância. Ok? Essa circunstância pode ter a ver com tempo, com lugar, com modo e com outras questões. Ok? Vamos ver aqui. Se a gente pergunta, por exemplo, como, onde e quando, a resposta vai ser, pessoal, advérbios. Advérbios de como, o modo, como a coisa foi feita, onde, o lugar, onde aconteceu, e o quando, o tempo. Então, perceba os exemplos. Estudo. Quando? Sempre. Advérbio de tempo. Perceberam? Estudo. A todo momento. Perceba que isso aqui tudo também circunstância de tempo. Advérbio. No caso aí, locução adverbial, porque tem mais de uma palavra. É chamado de locução. Estudo sempre que posso. Mais uma vez, relacionado a tempo. Então, isso é advérbio. Quando tem essa característica de tempo, de modo, de lugar, certo? Vamos lá, vamos ver os exemplos aqui. Talvez esteja cortando aí um pouco por conta da câmera, mas dá para ver. Perceba o exemplo. O corrupto morreu. Ele morreu de quê? De fome. Ou seja, foi a causa. Foi o que ocasionou a morte, ok, dele. O corrupto morreu fuzilado. Foi o modo como ele morreu. O corrupto morreu na cadeia. Lugar. Tudo isso aqui, são advérbios. E o corrupto morreu com sócios, advérbio de companhia. O corrupto roubou demais, intensidade, advérbio de intensidade. O corrupto roubou sempre, frequência. Hoje e ontem, tempo. Com fraudes, é o meio como ele roubou, né? Aqui, o corrupto cairá, provavelmente. É uma locução é um advérbio de dúvida. De certo, de certeza. E pelo partido é o motivo. Então, vimos aí, pessoal, o que é o advérbio, beleza? Agora, a gente vai ter a oração completa, vai ser chamada de adverbial, porque ela vai ter valor de advérbio. Então, vamos relembrar aqui o que é a subordinação. Subordinação é quando a oração subordinada ela depende de uma oração principal. Ela não tem um sentido completo sozinha. Então, se eu digo que cheguei ao trabalho no horário, ela tem sentido completo. Cheguei ao trabalho no horário. Todo mundo vai entender. Agora, se eu digo só a subordinada sem mais nada, apesar de ter esse contratempo, aí fica a pergunta. Gente, apesar de ter esse contratempo, o que foi que aconteceu, né? Então, perceba que esse apesar de deu início, que é a conjunção, ela é a conjunção concessiva, que deu início aí à oração subordinada adverbial.
Vamos ver agora. Ó, trouxe um mapinha para vocês. São 9 tipos de adverbiais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui as coordenativas são 1, 2, 3, 4, 5. Essas a gente já viu na aula passada, certo? Agora o nosso estudo é essas 9. Vamos lá. Ó, a oração subordinada adverbial causal. O nome já está dizendo, é a causa. Ela vai iniciar uma oração que é a causa da outra. Perceba, tem função de advérbio de causa. É introduzida por uma conjunção ou locução causal. Quais são as conjunções? Ó? São o porquê, visto que, já que, como, porquanto. São as principais. A dica é você decorar uma. Ok? Perceba o exemplo. Ó. Visto que acabar a luz, acendi uma vela. Perceba que por ter acabado a luz, ó, visto que iniciou a oração, acendi uma vela. Então, perceba que essa daqui é a causa dessa oração aqui, que é a consequência. Toda causa tem uma consequência, né? Ó, ok. Então, o fato de ter a causa aqui de acabado a luz, aconteceu uma consequência que foi acender uma vela. Então, a oração causal é a que inicia essa ideia de causa da oração principal. Ok? E é a oração subordinada que leva, pessoal, a conjunção adverbial. Ok? Olha o próximo exemplo. Ó. Como não tinha coca. Ó, como não tinha coca é a causa. Tive que beber uma Pepsi. Ou seja, o que ocasionou essa oração aqui acontecer, ó, de eu ter que beber uma Pepsi, o que ocasionou foi não ter coca. Então, isso daqui é a causa dessa oração aqui, que é a principal, que é a consequência. Ok? Então, perceba que essa oração é independente, que é a principal, isso daqui também, e a que carrega a conjunção, que é a adverbial, subordinada adverbial, não tem sentido completo sozinha, ela precisa dessa principal. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha a consecutiva. A consecutiva é diferente porque a oração que recebe a conjunção, ela vai ser a consequência e não a causa, como aconteceu na anterior. Perceba, ó. Tem sentido de consequência do que ocorre na oração principal, introduzidas pelas conjunções, ó, de sorte que, de modo que, de forma que, de jeito que, certo? Vamos lá, tem outras aqui, ó, tal, tão, quadra, tanto. Vamos lá, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Comi tanto que o fato de eu ter comido tanto gerou o quê? Eu fiquei 16 horas sem fome, ok? Então perceba, pessoal, que o fato de eu ter comido tanto fez com que eu ficasse 16 horas sem fome. Então nós temos aí, ó, perceba que essa oração aqui, comi tanto no rodízio, é a oração principal, ok? Perceba que ela já carrega uma palavrinha dentro da oração principal. E a oração subordinada, que é essa, ó, ela precisa dessa palavrinha aqui, ó, que está na principal, juntamente com esse aqui. Ó. Então, comi tanto que fiquei 16 horas sem fome. Então, essa daqui é a subordinada e é a consequência. Ok? Essa é a consequência de eu ter comido tanto. Então, essa oração aqui, ó, ela é chamada de subordinada adverbial consecutiva. Perceberam? Vamos para o próximo exemplo. A fome era tanta, tamanha. Oração principal.
era tamanha, ó, já tem uma palavra na oração principal, tamanha que o leão comeu a salada. Então aqui a oração subordinada. E ela é o quê? A consequência de a fome ser tanta, né? Então ela é consecutiva. Essa daqui é a oração subordinada consecutiva. Ok? Ficou claro aí, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos para mais uma oração subordinada adverbial condicional. Condicional tem a ver com condição. O coringa é a palavrinha se para esse exemplo. Mas tem outras aí, ó, contanto que, desde que, salvo se. Vamos ver os exemplos. Nessa oração, pessoal, ela vai ser a condição da principal. Ó, se quiser passar, essa daqui é a subordinada condicional. Condicional. Estude regularmente. Aqui é a oração principal. Ok? Então, essa daqui é a condição para essa aqui. Então, ela é subordinada condicional. Essa daqui é a subordinada condicional. Certo? A próxima. Caso pague, exija o recibo. Ó, caso pague é a mesma coisa que eu dissesse. Se pagar, exige o recibo. Isso daqui é o mesmo caso, oração condicional. Ok? A temporal também é simples, ó, tem a ver com tempo. Ok? Então vai introduzir uma ideia de tempo. Ó. Quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que. Ó. Assim que ela chegar, perceba que está dando uma ideia de tempo. Conte toda a verdade. Então essa daqui é a oração adverbial temporal, subordinada temporal. E essa daqui é a principal. Ok? Então, nessa primeira parte a gente viu esses 4 tipos aí. E no próximo bloco, na segunda parte, a gente vê as outras. As outras são bem mais importantes, viu, pessoal? Então, ficamos por aqui por enquanto. Cliquem aí na parte 2, ok? Valeu!